Eu queria fazer uma correção, eu botei o nome do nosso querido deputado, que não está presente pelo nome do dele. Então, quem pediu para a ata não ser lida foi o deputado Cássio. Só para fins de correção diária deles. Esses protocolos são injuriosos. Com a palavra, o doutor Igor Fuser, da Federal do ABC. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, colegas aqui da mesa. Boa tarde a todos os presentes. Bom, o tempo é curto. Eu espero dar alguma contribuição para o debate que se trava nesta casa, nesta Câmara, a partir do ponto de vista da geopolítica e das políticas de desenvolvimento, dois enfoques que a gente procura desenvolver na universidade da qual eu faço parte, a Universidade Federal do ABC, na cidade de Santo André e São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. A gente falar sobre o tema que está em pauta nessa casa, as regras da exploração do petróleo, significa a gente falar da Petrobras, um pouco, o professor Pinguelli já abordou, a Petrobras como no centro, no núcleo, no coração desse debate. Nós estamos falando de uma empresa que se encontra numa situação muito particular, uma empresa da qual o Brasil sempre se orgulhou, uma empresa que é considerado um símbolo do nosso próprio país, e que hoje se encontra numa situação bastante complicada. Uma empresa que tem sido alvo, nos últimos anos, de uma campanha sistemática dos veículos de mídia, que tem levado à estigmatização e à desmoralização dessa empresa. Estava outro dia num debate, estavam ali presentes alguns trabalhadores da Petrobras, e eu vi um depoimento de uma petroleira dizendo que na escola ela está tendo dificuldades, os filhos dela estão tendo dificuldades na escola, porque os pais, o pai e a mãe trabalham na Petrobras, e essas pessoas são alvo, então, de brincadeiras, de frases maliciosas de colegas, como se o corpo, todo o imenso corpo de funcionários da Petrobras fosse formado por pessoas desonestas. Então, uma campanha que não é capaz, e certamente há um interesse por trás disso, de separar o que são desvios de conduta de alguns poucos funcionários, extremamente poucos, e toda uma enorme empresa, um enorme corpo de trabalhadores. E uma empresa que é apresentada também como um exemplo de fracasso econômico. Ela é apresentada na mídia, é apresentada na opinião pública e nos meios políticos, como um problema do país, e não uma solução. E com base nessa interpretação, que os números mostram que é uma interpretação falsa, de ser um problema a ser resolvido, a partir daí, então, vem todo um pacote de propostas de mudança nas regras da exploração do petróleo no Brasil, mudança, enfim, no modelo e na política de funcionamento da Petrobras. Então, como introdução, acho que é necessário deixar claro que nós não estamos falando de um caso de fracasso, nós estamos falando de um caso de sucesso, ao contrário do fracasso. A Petrobras, em dezembro de 2014, alcançou uma produção de 3 milhões de barris diários de óleo equivalente, petróleo e gás somados. O pré-sal, do qual a gente vai falar um pouco mais, o pré-sal alcançou agora, mais recentemente, em dezembro de 2015, uma produção de 1 milhão de barris diários de petróleo, uma produção que aumenta a cada dia. A Petrobras não para de bater recordes
na exploração de petróleo do pré-sal. Um petróleo do pré-sal, que vale dizer, quando houve essas descobertas, né, na mídia e muitos supostos especialistas colocavam em dúvida a viabilidade da exploração desse recurso, colocavam em dúvida a capacidade da Petrobras, né, de explorar isso de uma forma tecnicamente viável e também economicamente viável. Pois bem, esse 1 milhão de barris de petróleo diários têm sido produzidos, extraídos de uma forma lucrativa, de uma forma eficiente do ponto de vista econômico, mesmo nas condições mais desfavoráveis do mercado internacional, em que o preço do petróleo chegou, na virada do ano passado para esse ano, a $27 o barril. Atualmente está em alta, o petróleo está a $50 o barril e subindo, deve chegar ao final do ano a mais de $60 o barril, né? O que mostra que a gente não pode se deixar levar quando a gente fala de algo tão estratégico, né, quanto energia e quanto petróleo, não se pode deixar levar por considerações imediatistas de curto prazo. A Petrobras ela tem ganho prêmios de excelência tecnológica, o professor Pinguelli vai mencionar, é uma empresa modelo desse ponto de vista, de eficiência operacional, de excelência tecnológica, né? E do ponto de vista da produção. Vale dizer, a única empresa petroleira da América Latina que tem aumentado os seus níveis de produção é a Petrobras, né? Ao contrário de empresas do México, da Colômbia, da Venezuela, de outros lugares que têm a sua produção estagnada ou em declínio, né? Quando a gente discute o tema, né, que os nobres deputados dessa casa estão discutindo, e o Congresso Nacional de modo geral, né, é necessário a gente, até pela importância do assunto, né, olhar para esse tema numa perspectiva histórica. O petróleo é um dos grandes temas da história do século XX. A quantidade de conflitos internacionais, de crises, de guerras, mesmo na atualidade, envolvidas e que traz no seu bojo, né, a disputa pelo controle político e econômico desse recurso, né, é algo de primeira grandeza. O surgimento da Petrobras, ele se dá dentro desse conflito, que é um dos grandes conflitos do século XX. Um conflito que coloca, de um lado, as grandes empresas transnacionais, aquelas empresas situadas no centro do sistema capitalista, que foram as primeiras a explorar o petróleo, aquelas que passaram a dominar o mercado internacional, a dominar a tecnologia, a deter inicialmente a totalidade do capital envolvido nesses empreendimentos, né, empresas ligadas aos estados mais poderosos do mundo, e de outro lado, os estados, muitas vezes não eram nem estados, eram colônias, protetorados, enfim, os territórios, os povos, as nações detentoras desses recursos. E essa história é uma história em que você vê gradualmente, né, ao longo de um período de cerca de 100 anos, de um século, né, um aumento gradativo do exercício da soberania dos estados detentores dos recursos energéticos, dos recursos petrolíferos, sobre esses recursos. Uma história que tem seus vais e vens, não é uma história linear, mas o sentido geral dessa história é esse. A Petrobras foi criada no meio desse conflito, em meio a um grande debate, um debate que atravessa décadas da história brasileira, antes da Lei 2004, de 1953, quando Getúlio Vargas cria a Petrobras. Um conflito entre aqueles que queriam deixar esse recurso à mercê das forças do mercado. Quando você fala em mercado, você está falando basicamente de interesses estrangeiros,
Não há nem nunca houve no Brasil um capital nacional capaz de dar conta, capital privado nacional capaz de dar conta do desafio econômico dos investimentos necessários, e do outro lado aqueles setores chamados de nacionalistas, que defendiam uma ação proativa e assertiva do Estado no controle desse recurso tão importante. A história da Petrobras de 53 para cá é uma história de avanço constante, algumas escorregadas aqui e ali, como na década de 90, quando ela foi parcialmente privatizada, mas de um modo geral, a gente pode dizer que é uma empresa que atende plenamente ao objetivo que foi traçado na ocasião da sua criação. Ela começa adquirindo gradualmente o controle do refino, numa época em que as reservas de petróleo no Brasil ainda eram basicamente desconhecidas. Depois a Petrobras passa a ampliar significativamente a produção, sobretudo a partir dos anos 80, quando a Petrobras desenvolve tecnologias de exploração em águas profundas, tecnologias que não existiam internacionalmente, que foram desenvolvidas pela própria Petrobras. Em 2006 a Petrobras atinge a autossuficiência no abastecimento brasileiro de petróleo, autossuficiência relativa, culminando em 2007 com a descoberta das reservas do pré-sal, que coloca o Brasil entre os grandes proprietários de reservas petrolíferas do mundo. Essas reservas não foram ainda totalmente mapeadas, mas é mais ou menos consenso que quando esse mapeamento estiver mais avançado, essa certificação se aprofundar, o Brasil vai estar entre os 5 ou 6 maiores donos de reservas petrolíferas do mundo. Essa descoberta, ela acontece num momento muito favorável para o Brasil. Em primeiro lugar, ela acontece no momento em que o Brasil contém a tecnologia necessária para explorar essas reservas. Ou seja, não é uma situação em que se viram muitos outros países periféricos de terceiro mundo, países do Oriente Médio, da América Latina, que ao encontrarem esse tesouro do petróleo, ficavam à mercê das empresas estrangeiras. Sem essas empresas, elas não seriam capazes de fazer nada, teriam de deixar esse petróleo no subsolo, abdicando de todas as possibilidades ali contidas. Não é o caso do Brasil. Uma outra vantagem do Brasil é o fato de ter uma economia diversificada. O Brasil não é nem nunca foi uma Venezuela, um país que tem a sua economia totalmente centrada num único recurso. O Brasil também, ao descobrir o pré-sal, já tinha condições de se beneficiar de uma rica e vasta experiência internacional, de outros países, que desenvolveram a indústria do petróleo e que cometeram muitos erros nessa trajetória. Então, o Brasil tem condição de aprender com esses erros. E o Brasil tinha, na época, um governo fortemente imbuído de uma visão desenvolvimentista. Uma visão que ficou muito clara nas medidas adotadas, nas políticas implementadas, de utilizar esse petróleo em favor do desenvolvimento econômico e social do país. Então, é nesse contexto que foi criado o marco regulatório que hoje está sendo questionado por setores políticos, que se propõem mudanças nesse marco regulatório. A necessidade da adoção de um marco regulatório especial para o pré-sal foi muito polêmica na época, mas acabou se impondo como um quase consenso na sociedade brasileira. Não havia mais sentido se manter o regime de concessões para a exploração de reservas em relação às quais não havia praticamente risco exploratório. A imagem que se utilizava na época, que foi muito feliz, é entregar uma concessão, um bloco de petróleo do pré-sal, era o mesmo que entregar um bilhete de loteria premiado, porque é só furar e buscar o óleo que tem ali embaixo. O risco de uma exploração fracassada, de uma perfuração em vão, era praticamente nulo. Esse marco regulatório, é importante a gente ressaltar aqui por que ele foi adotado. Haviam 3 preocupações que permanecem atuais. Em primeiro lugar, a maximização da renda petroleira.
não há sentido em o Estado brasileiro abrir mão de um único centavo que pode ser arrecadado a partir, né, da riqueza gerada por essa exploração. Então, um marco regulatório que aumenta aquilo que os especialistas chamam, usando a expressão em inglês, government take, a parte do Estado, né, a parte que o governo toma, né, para incorporar ao orçamento público e a própria empresa estatal, né. Em segundo lugar, né, o uso desses recursos como uma ferramenta de desenvolvimento. Então, a ideia desde o início não era simplesmente do Brasil vender o excedente desse petróleo, é claro, garantir primeiro o abastecimento externo, em havendo excedente, já havia uma previsão de que houvesse um excedente, vendendo esse excedente, incorporar, enfim, esse dinheiro dessas exportações ao orçamento público. Claro que isso faz parte, mas talvez mais importante do que isso era utilizar o próprio desenvolvimento da indústria do petróleo como uma ferramenta para o desenvolvimento brasileiro, né? Estimulando a indústria nacional, estimulando o desenvolvimento da tecnologia, estimulando a geração de empregos de qualidade, né? E assim por diante, né? E o uso social dessa renda num fundo social que agora, né, agora já está sendo utilizado para outras finalidades, mas um fundo social, né, que quando foi criado era muito claro, né, o seu destino, sobretudo a educação, a saúde, né, a tecnologia. Então, quer dizer, a ideia, né, de um novo marco regulatório, né, era essa, né? Não foi uma política nacionalista pura e dura, foi uma política de equilíbrio que gerou inclusive críticas de movimentos sociais, né, que defendiam, né, uma adoção mais intensa, né, de visões de interesse nacional, de maximização do interesse nacional nesse processo, né? Também não foi uma política protecionista simplesmente. O centro, né, como utilizar o pré-sal para desenvolver, né, a indústria, a economia, a tecnologia nacionais. O centro, né, da realização desse objetivo são as políticas de conteúdo local, né, adotadas em diferentes áreas, né, não dá para detalhar aqui, mas o símbolo, a expressão mais visível dessas políticas de conteúdo local é a ressurreição vivida pela indústria naval do nosso país. Uma indústria naval que estava praticamente morta 10 anos atrás, né, em poucos anos, né, 2 anos atrás, nós tínhamos já 52 estaleiros em funcionamento, todos eles ligados à exploração do pré-sal, outros 12 estaleiros em construção, 7.000 empregos diretos criados, né, 2 anos atrás, 10 navios já construídos, houve mais alguns que foram lançados depois, eu não tenho aqui dados atualizados. Calcula-se no total 2 milhões de empregos diretos ou indiretos ligados à indústria do petróleo. No Brasil, uma parte significativa desses empregos já devidamente detonados, perdidos por conta da atual crise. No final de 2013, quando essa crise começa a se instalar, o petróleo representava 36% dos investimentos industriais no Brasil e 10% dos investimentos totais, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Eu queria aproveitar o resto do tempo, só situar algumas questões que podem clarear o nosso entendimento desse assunto, né? Em primeiro lugar, né, e aí entrando em pontos polêmicos, em primeiro lugar, a questão dos preços, né? É muito comum nesse debate sobre o futuro da indústria petroleira no Brasil utilizar os argumentos de que o petróleo hoje não vale mais nada, porque o petróleo chegou a preços muito baixos, né? O petróleo caiu de $120 o barril para $27 o barril, foi o seu ponto mais baixo no final do ano passado, conforme eu já disse, né? As pessoas que usam esse argumento ou se esquecem ou omitem deliberadamente que os preços do petróleo obedecem a ciclos que são completamente imprevisíveis. A história dos preços do petróleo, ela parece uma montanha russa.
picos muito altos, né, e baixos muito profundos, ou seja, não se pode direcionar definições estratégicas em função de dinâmicas e de conjunturas, né, dinâmicas de curto prazo, né, imediatistas. Hoje, quer dizer, o preço já está subindo de novo, né, a própria queda dos preços gera as condições para que logo adiante haja uma subida dos preços. A queda dos preços leva a uma queda dos investimentos, essa queda dos investimentos leva à escassez faz com que os preços subam outra vez, né? É importante assinalar, conforme o professor Pinguelli já disse no início da sua fala, o petróleo ele mantém a sua centralidade na matriz energética mundial e, segundo todas as previsões de governos, de organismos como a Agência Internacional de Energia, de empresas, das grandes empresas privadas do setor, nos próximos 20 a 25 anos o petróleo vai continuar liderando a matriz energética mundial, né? Os números recentes eles não deixam dúvidas a isso, né? Apesar da conjuntura recessiva na economia mundial, a gente tem um aumento ano a ano da demanda global de petróleo. O petróleo ele teve uma demanda de 85 milhões de barris diários em 2009. 5 anos depois, em 2014, essa demanda foi para 92 milhões de barris diários. No ano passado, 94. Esse ano deve ser muito mais, até porque os preços baixos aumentaram a demanda. Então, não vamos dizer que estamos falando de algo que, tudo bem, pode entregar, que não vale muito mesmo, né? Se não valesse nada, a Exxon não estava aí, a Chevron não estava aí, a Shell, os chineses, né? Então, não podemos se deixar ludibriar por esse tipo de argumentos, né, de ideias. Uma outra ideia falsa é de que o Brasil teria chegado tarde ao petróleo. Que pena que o Brasil descobriu o pré-sal agora. Se tivesse descoberto 20 anos, 30 anos antes, estaríamos muito bem. Mas agora vivemos o final do petróleo. O petróleo está fora de moda, né? O petróleo é até um vilão ambiental, vilão de tantas coisas, né? No entanto, o modelo de transportes baseado no petróleo, ele continua vigente e não há sinais de que ele vai se modificar na sua essência. Continuam se produzindo, né, centenas de milhões de carros por ano e 99% desses carros são movidos a gasolina ou a diesel. A frota mundial de veículos ela cresce muito mais rápido do que a população mundial, né, em função da melhoria dos padrões de vida, né, nos chamados países emergentes, na periferia do mundo, né? Mesmo que esses países emergentes nunca cheguem a replicar exatamente os padrões de Europa Ocidental e de Estados Unidos, esse crescimento, enfim, índice de desenvolvimento humano, melhoria das condições sociais, leva inevitavelmente à expansão da frota. Os combustíveis alternativos, eles podem ter um papel nesse processo, mas eles não substituem o petróleo, especialmente no transporte. Fala assim, não, mas tem aí o carro elétrico. Ok, mas quem alguma vez na vida estudou física, sabe que a energia não vem do nada. A energia tem que vir de algum lugar. Da onde vai vir essa eletricidade que vai abastecer o carro elétrico? Das hidrelétricas, primeiro que são poucos os países do mundo que têm potencial para produzir energia hidrelétrica. Segundo, mesmo esses países como o Brasil já se encontram próximos do ponto de esgotamento na sua capacidade de gerar energia elétrica, a menos que a gente queira destruir completamente a Amazônia, né, eliminar a natureza e eliminar os povos indígenas que lá vivem. Mas isso é só o Brasil, estamos falando do mundo. A energia nuclear, né? A energia nuclear ela tem um potencial enorme, mas ao mesmo tempo todos também sabemos os problemas associados, né, à energia nuclear. Ninguém imagina que ela vai resolver o problema do transporte mundial. Um outro ponto, né, relacionado com os renováveis, né, o professor Pinguelli já disse, não existe uma contradição
né, entre se utilizar o petróleo e se desenvolver as energias renováveis. O Brasil é uma prova disso. Nos mesmos anos em que o Brasil resolveu, de uma forma brilhante, o desafio, né, de colocar para produzir essas reservas petrolíferas do pré-sal, nesse mesmo período a nossa produção de energia eólica se multiplicou 4 ou 5 vezes. O Brasil é um dos países do mundo, pelas minhas contas, é o terceiro país do mundo, depois da China e da Alemanha, que mais rapidamente tem expandido a sua capacidade de geração de energia eólica. Tempo cerrado. Para terminar, né, é importante a gente deixar claro, né, afastar qualquer ideia como falsa de que existe uma maldição do petróleo, que seria melhor, os países que não têm petróleo se dão melhor do que os países que têm petróleo. É uma ideia fatalista, como se existisse algum tipo de maldição, como se a história não fosse feita pelos seres humanos que têm capacidade de tomar decisões, né? E por último, dizer que essa questão que está em debate aqui, ela coloca em risco a sobrevivência de um modelo bem-sucedido, vitorioso, né, de manejo de um recurso natural estratégico e precioso no mundo, né? O que a história mostra é que questões envolvendo a soberania sobre recursos estratégicos são questões que não podem ser resolvidas de uma forma duradoura a partir de conjunturas momentâneas em que um determinado grupo oportunisticamente se aproveita de uma situação vantajosa, né, para colocar os seus recursos estratégicos em favor de setores privilegiados e de interesses estrangeiros. Às vezes, na história em que isso aconteceu, teve vida curta. A questão da gestão, do manejo das políticas para recursos estratégicos só podem ter efeitos duradouros e benéficos quando elas contêm em si um mínimo de consenso nacional. Qualquer decisão que vier dos poderes públicos do Brasil que não levar em conta um mínimo de consenso nacional estará fadada ao fracasso, né, e será responsável pelo agravamento de conflitos de todos os tipos existentes na sociedade brasileira. O povo brasileiro, na medida em que ele tomar consciência das implicações de uma mudança negativa das atuais regras para a exploração do petróleo, especialmente do pré-sal, o povo brasileiro, quando ele souber o que isso significa em perda de educação, perda de saúde, perda de desenvolvimento, de atraso para o país, o povo brasileiro não vai aceitar calado e vai se rebelar contra essas mudanças. Então, a decisão que vier do Congresso Nacional em relação a isso vai ter consequências muito sérias, muito graves no longo prazo, né? E eu termino, então, deixando aqui essa preocupação, né, de que, enfim, e esse anseio de que o Congresso Nacional decida de acordo com os interesses estratégicos de longo prazo do povo brasileiro. Obrigado. Muito bem, muito bem. Obrigado, Igor.